Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Áudio e imagem chegando perfeitamente por aí. Dê um joinha, dê um comentário. E por favor, vamos compartilhar. Vai entrando e vai compartilhando, vai entrando e vai compartilhando. Vamos jogando isso pra frente. Vamos entrando e vamos compartilhando. Tudo certo com vocês? Imagem e áudio chegando aí otimamente, perfeito. Tudo certo? Tudo tranquilinho? Como é que foi o dia de vocês? Todo mundo bem? Maravilha. Sinal que tá chegando bem. Ótimo. Só uns segundinhos que as pessoas estão entrando, o pessoal tá chegando. A live de hoje é importante. A live de hoje traz o tema como carta aberta a toda a sociedade jaguarunense, decorrente ao que eu falei, em ser a última live, o fim das lives. Mas eu vou explicar hoje. Só mais uns segundinhos, 50 pessoas. Vamos entrando e vamos compartilhando. Vamos jogando pra frente, hoje é muito importante, preciso que vocês façam isso. Eu suplico, peço encarecidamente que venham compartilhar. Comecem já a compartilhar e jogar pra frente. A live de hoje vai trazer algumas informações importantes. Isso tudo mediante decorrente ao que vem acontecendo ao longo das últimas semanas. Tudo aquilo que a gente vem apresentando e o que vem acontecendo. Vou dar só mais uns segundinhos que as pessoas estão entrando, estão mandando. Vamos aguardar então. Mais 10 segundinhos. O pessoal está chegando. Eu agradeço imensamente esse engajamento de todos vocês. Quero agradecer o engajamento das 9.000 pessoas nas nossas últimas lives. Muito obrigado. Obrigado aos 8.000 comentários e compartilhamentos que ocorreu. Só tenho a agradecer imensamente o carinho de todos. E por favor, vamos compartilhando. Vamos entrando, vamos compartilhando. Pessoal que está chegando, boa noite. Boa noite a todos vocês. Vamos lá, pessoal. Então é o seguinte. Eu sei que essa seria uma live bem importante. Muita gente me questionando nas últimas 48 horas, recebendo inúmeras mensagens. O porquê, não para, não deixe de fazer. A gente só sabe agora porque tu estás falando, ninguém nunca na cidade falou isso. E só para deixar muito claro, gente, isso não é uma autopromoção e muito menos em busca de holofotes. Não é nada disso. É simplesmente o compromisso com a verdade de quem já está cansado, assim como muitas pessoas na cidade também estão cansadas de estar vivenciando tudo que a gente vem vivenciando ao longo dos últimos anos. E se vocês me permitem, a live de hoje eu vou ler uma carta essa que eu redigi, traz muitas informações e eu achei de suma importância e relevância compartilhar isso com vocês. Então, por favor, eu peço que prestem muita atenção em todas essas palavras que aqui eu vou ler a todos vocês e reflitam, pensem bem. Você que está assistindo, meu muito obrigado. Lhe peço que compartilhe essa live. Você que está nos acompanhando também no nosso canal no YouTube, dê o seu joinha. Isso é muito importante. Vamos lá então, pessoal. Eu só tenho a agradecer imensamente todo o carinho, a participação de todos ao longo dessas últimas semanas. E trago publicamente essa carta aberta a toda a sociedade de Jaguaruna e a quem mais interessar. Vamos lá então? Boa noite, Jaguaruna. Jaguaruana, nome original do Tupi-Guarani, que conhecemos como Jaguaruna. Cidade essa que carrega em sua existência 4.500 anos de história do povo sambaqueiro. A pré-colonização europeia foi palco dessa exploração,
onde construíram um grande território de sambaquis na região. Desde o século XVII, o litoral catarinense passou a ser explorado de forma intensa por esses colonizadores açorianos. Anos se passaram. Em 1867, quando o coronel Luiz Francisco Pereira chegara com sua família em Jaguaruna, com o intuito de receber a concessão de Sesmária como primeiro habitante da região, pois oriundo de Palhoça, onde as terras não eram tão férteis. Quando Joaquim Marques chegou em 1869, denominaram de Campo Bom, pela fertilidade dessas terras. Nesses anos subsequentes, muitas coisas aconteceram, até que em 6 de janeiro de 1891, a cidade é oficialmente fundada. São 329,459 quilômetros quadrados de extensão e mais de 37,5 quilômetros de praia. Teve sua emancipação política efetivada em 1930. Jaguaruna hoje, uma cidade com 91 anos, uma trajetória árdua. A cidade tem um povo trabalhador, humilde e com um coração bondoso. Possui ainda em suas origens a agricultura, a pecuária, a pesca, entre outras atividades. A cidade hoje possui um PIB de R$ 175.923.586. Nos últimos anos, vimos que muitos políticos vieram e surgiram sempre com o mesmo discurso. Analisando num contexto geral, as falas eram sempre as mesmas, mudando apenas o indivíduo. A cidade, com um enorme potencial turístico e para o desenvolvimento, acabou sendo engolida pela tirania egocêntrica da obtenção do poder. O eu sempre esteve à frente e o nós nunca foi objetivo desses oligarcas políticos pseudo-democráticas, onde durante todos os seus mandatos nunca agiram ou fizeram aquilo que deveriam, que é servir e transformar a vida das pessoas. Essa gente tão sofrida e que busca sobreviver e dar uma vida mais digna às suas famílias. Pais de famílias percorrem quilômetros todos os dias para pôr o pão na mesa. Outrora, mulheres guerreiras deixam de comer para dar às suas prole. Nesse conjunto desfavorável de desigualdades sociais, surgem oportunistas que se apropriam de sonhos e desejos dos mais humildes e simples, que apenas querem uma cidade mais justa e digna. Os últimos gestores que passaram no comando da cidade deixaram suas marcas. Outros, nem tanta relevância e muito menos com tanta expressão. Mas se apropriaram indevidamente do erário público, gerando prejuízo aos cofres públicos, até que, muito recente, a cidade virou destaque nacional por tamanha corrupção, sendo alvo de investigações realizadas pelo Ministério Público de Santa Catarina e o GAECO. Milhões de reais em bloqueios foram realizados contra esses que deveriam servir o povo. E aí lhes pergunto, de quem é a culpa? Óbvio que a culpa é de quem roubou, mas, ao mesmo tempo, também é culpado você. E digo isso de forma muito pontual, pois durante anos, políticos tradicionais mentem, enganam e corrompem as pessoas que, fragilizadas pela situação econômica que vivem, acabam trocando e vendendo seu voto por migalhas e trocando seu direito constitucional de defesa, de decisão, por um botijão de gás, tijolos, cimentos e alguns litros de gasolina. A tirania se aproveita disso, pois sabe que é melhor cultivar a miséria de sua gente do que elevar a educação do seu povo, pois, assim, possuem o poder de mantê-los sempre sob controle.
O sistema é corruptivo em sua totalidade, mas ainda dentro desse mecanismo existem alguns heróis que permanecem no caminho certo. São poucos os honestos que atuam dentro desse sistema. Com tudo isso, eis que a política torna-se um campo de idolatria e bajulação por aqueles que cresceram e tornaram-se cegos e passaram a entender que esses políticos são autoridades e os tratam como senhores da salvação. A benevolência chega a um limite sem precedência. De forma volátil e com atitudes excêntricas, muitos preferem viver essa bolha, menosprezando a verdade. Já dizia um pensador: o povo tem o político que merece. Essa utopia que muitos defendem acreditam naquilo que querem e é de direito desses. Mas o que não pode acontecer é tornar as mentiras e fazer delas verdades de vida. Durante esses 15 anos que vivemos aqui no litoral sul de Jaguaruna, podemos constatar aquilo que é visível e notório. Prefeitos e vereadores nunca lutaram ou defenderam sua cidade. A comunidade, quando se une e busca reivindicar seus direitos, acaba sendo vencida pelo cansaço e pelo descaso. Pessoas desanimam e param de buscar, e com isso ficam sempre à espera por um dia melhor. E isso ocorre por quê? Porque essas pessoas precisam trabalhar e lutar para viver e pagar seus impostos, que nunca voltam em melhorias. A crise sistêmica que vivemos hoje é resultado de tudo aquilo que ex-políticos fizeram para a cidade. Vereadores oportunistas se deixam corromper em favores de cargos políticos para alocar os seus apoiadores. Prefeitos eleitos passam a planejar os próximos 4 anos apenas para se reeleger. Quando a sociedade passa a ser confrontada com verdades e as informações obscuras são trazidas à tona, acaba gerando uma discussão. Essa discussão é positiva, pois toda a sociedade começa a analisar e entender certas situações que esses mesmos políticos nunca e jamais falariam ou as tornariam públicas. Atitudes ilícitas passam a fazer parte do DNA desses políticos, que aceitam o jogo sujo e corrupto. Entretanto, sabemos que existe ainda aqueles que buscam a verdade e a transparência, no intuito de lutar pelo bem, para assim transformar a vida das pessoas. Digo tudo isso hoje, pois de alguns anos para cá, após ver que ligando diretamente e cobrando essas pessoas, nada se resolveram e nada foram feito. Tampouco quiseram fazer aquilo que é de direito para os pagadores de impostos. Esses discursos pragmáticos fazem com que cada vez mais pessoas desacreditem da política. Parcimônia deve ser primordial na construção justa da sociedade, que é digna de avanços e de transformação. Num certo dia, quando participei de uma palestra com um dos homens que participou da elaboração da nossa Constituição Federal, pude entender melhor que não devemos abrir mão de nossa liberdade, nem tolerar que roubem nossos sonhos e destruam nossas intenções de querer uma cidade melhor. Nos últimos meses, quando passei a trazer às redes sociais a verdadeira face desses protagonistas políticos que vendem sua dignidade pela obtenção do poder, passei a receber todo tipo de crítica e de ameaças. Ameaças de morte por expor a verdade. Em João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade assusta e provoca medo naqueles que roubam, roubaram e se envolveram nesse sistema de corrupção. Pessoas mal intencionadas se utilizam desse discurso de mudança e transformação,
que durante sempre foi utilizado por aqueles que os ensinaram durante anos como fazer para enganar você, fazendo-o refém desses hipócritas que nada mais são do que lobos em pele de cordeiro. As narrativas sempre são as mesmas, mas é certo que político corrupto nenhum gosta do trabalho daqueles que investigam e questionam sobre os assuntos que eles gostariam que ficasse escondidos. Isso só prova que quando a verdade vem a público, gera desconforto. E aí entra em ação os bajuladores mesquinhos, desprovidos de conhecimento e de percepção coletiva, pois ignoram o fato ponderativo do que é certo ou errado, cujo objetivo é único: blindar e defender esses tiranos para, quem sabe, talvez, receber as tão sonhadas migalhas. Hoje, temos uma ferramenta extremamente poderosa nas mãos, conhecida como smartphone. E é por isso que as ameaças e as críticas triplicaram. Apoiadores inescrupulosos tentam criar narrativas para desconstruir e tirar o foco do que é mais importante: o seu direito de ter uma vida melhor, mais justa e digna para toda a sua família. Não deixe discursos e falas demagógicas ameaçarem seu direito à informação. O senso de proporção deve ser defendido acima de qualquer coisa. A polarização não pode determinar, ou pior, não pode cercear seu pleno direito de cobrar e exigir melhorias. A ingerência e a parcialidade daqueles que deveriam ser imparciais colocaram toda a sociedade jaguarunense nesse momento caótico em que vivemos. Você que levanta cedo e luta para pôr o pão na mesa, precisa acordar. Pessoas estão vivendo numa linha miserável, enquanto outras estão adoecidas e morrendo por conta daqueles que venderam o voto, iludidos e cooptados por políticos corruptos que fazem parte da escória impetuosa desse proletariado político. A esses agentes políticos, quero dizer a vocês e a todos esses que adoram me criticar e me ameaçar: seus nomes e telefones já fazem parte de um documento anexado a um boletim de ocorrência. E aos cidadãos de bem e honestos desta cidade, me chamo Eduardo Albuquerque e as lives não irão acabar. A verdade e a justiça será sempre luz para aqueles que buscam o bem comum. As trevas da escuridão podre e corrupta não irão reinar nesta cidade. Que Deus abençoe o povo dessa cidade. Eu profetizo abundância e justiça a todos e que a justiça condene todos esses corruptos, vagabundos e hipócritas que roubaram nossa cidade. A todos vocês, meu muito obrigado. Obrigado imensamente pela participação de todos vocês. Por hoje, a nossa live se encerra aqui. E aos demais, se preparem. Vocês podem ganhar uma luta, mas a guerra jamais será vencida por corruptos e hipócritas. A verdade sempre prevalecerá do lado dos justos. E as nossas lives irão continuar. A todos vocês, meu muito obrigado e uma ótima noite e um excelente final de semana a todos vocês. Fiquem com Deus.